Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, né? Bom, gostei muito daquela atividade, né, das maquetes que vocês enviaram, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é muito importante vocês estarem trabalhando, né? Além de vocês estarem aprendendo, vocês também estão colocando aí a criatividade de vocês. Gostei demais. Bom, então aqui dando continuidade na nossa aula, hoje nós iremos começar pelo capítulo 2. Estou mostrando para vocês o capítulo 2, que nós vamos falar um pouquinho a respeito das verminoses, né? Então, quando a gente fala em verminoses, logo que vem na cabeça da gente é a palavrinha verme, né? O que são vermes, né? Vermes são organismos, né? Que não vão ter pernas, não é isso? Geralmente tem o corpo alongado, né? Que podem viver nos mais variados ambientes, né, do nosso planeta, até mesmo dentro do próprio corpo da gente, como vocês verão mais adiante, né? Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é a questão de verminose relacionada com saneamento básico. Porque o que é saneamento básico? É quando as pessoas têm coleta de lixo, tem tratamento de esgoto, tem encanamento da rede de esgoto, tem banheiro em suas casas, né, de uma forma bastante adequada, ou então pelo menos uma fossa, né? Então, para que os resíduos não fiquem, né, espalhados aí nos ambientes onde pode, de uma certa maneira, acabar contaminando as pessoas. Infelizmente, no nosso país, nós temos algumas regiões em que esse saneamento básico fica muito a desejar ainda. Graças a Deus não é o caso nosso aqui de Oliveira, né? A nossa região aqui é uma região assim, um pouco mais desenvolvida, então a gente não tem muito esses problemas assim, de saneamento básico em relação principalmente à rede de esgoto, não é isso? Bom, mas para a gente poder falar de verme, a gente tem que entender a palavrinha parasita. O que é um ser parasita? É um ser que pode prejudicar o outro, né? Ele pode prejudicar o outro externamente ou internamente, certo? Bom, então para a gente poder entender um pouquinho aí, a gente vai dividir esses vermes, né? Primeiramente, esse capítulo, eu vou estar explicando esse capítulo para vocês em 2 aulas, tá? Para não ficar pesado demais para vocês nem para mim. Senão o vídeo fica longo demais. Então a gente vai estudar um pouquinho aí, primeiramente, os platelmintos, né? O que é isso? São os vermes que têm o corpo achatado em forma de fita, tá? Então, para a gente poder entender um pouquinho a respeito e quando a gente fala dos vermes, vocês também podem ouvir o seguinte: esses vermes, eles são de vida livre. O que é isso? Eles são vermes, mas eles não nos causam doenças. É o caso, por exemplo, da planária, tá? Também vocês podem ouvir, esse verme aí, ele é um parasita, né? Então, quando fala que ele é parasita, é porque ele já nos prejudica. E quando fala que ele é de vida livre, ele não nos causa uma doença, esse tipo de verme, tá? Como é o caso, por exemplo, da planária que eu falei. Não vou entrar muito em detalhe aqui no formato aí do corpo dos animais, né? Mas depois vai ter um videozinho onde vocês verão aí as principais doenças. Uma coisa interessante também que tem que ser falado é a respeito de animais que são hermafroditas. O que é isso, gente? Animais que são hermafroditas são animais que têm os 2 sexos, o masculino e o feminino, no mesmo animal, tá? Porque quando eles têm sexos separados, a gente fala que eles são animais dioicos, tá? Então, quando a gente fala que eles são hermafroditas, significa que tem os 2 sexos no mesmo verme, certo? No mesmo animal. Então, aí continuando, nós vamos falar um pouquinho aqui de algumas doenças causadas aí por esses vermes de corpo achatado, que são os platelmintos. Vamos falar um pouquinho a respeito da teníase e da cisticercose. Então, para vocês entenderem o que é cisticercose, primeiro tem que entender o que é teníase. Teníase é um verme provocado pela tênia, tá? Então, teníase é um verme provocado, é uma doença provocada por um verme que a gente chama de tênia e que tem um nome popular que as pessoas mais conhecem, que é solitária. Então, vamos lá. Nós temos 2 tipos de tênia. Nós temos uma tênia que a gente dá um nome para ela de tênia solium,
que é aquela que a gente adquire através da carne do porco, mal cozida, por exemplo, tá? E nós temos a tênia saginata, que nós adquirimos através da carne do boi, da vaca também, que foi, por exemplo, mal preparada, mal cozida e que estava contaminada, certo? Então, falamos dos dois tipos de tênia. Bom, então eu vou resumindo bem, né? Não vou falar um pouquinho a respeito do corpo dela, tá? Mas eu vou falar só o seguinte: por que muitas pessoas chamam ela de solitária? Porque ela é um verme que fica sozinho dentro do seu intestino. Apenas um verme. Só que ele pode atingir muitos metros de comprimento, certo? E é um verme que eles chamam de solitária, né? Então a gente associa solitário porque vive sozinho, né? Então como a gente fala, é uma pessoa solitária porque ela vive sozinha. É um verme que a gente chama popularmente de solitário porque é um verme só que a gente vai ter no nosso intestino. Só que esse verme, ele tem, né, os dois sexos, masculino e feminino, nele mesmo. Então, ele é capaz de se autofecundar, tá? Então, vão haver, né, proliferação de vários ovos, né, pelas proglótides, pelos pedacinhos que esse animal tem no corpo para o ambiente externo, certo? Então, vamos lá. Vou resumidamente, em forma de uma historinha para vocês poderem entender. Vamos imaginar que uma pessoa tenha a tênia, elimine suas fezes num ambiente qualquer, não foi no banheiro, por exemplo, e daquelas fezes ali tem ovinhos, né? Ovinhos nessas proglótides, né? Que eles chamam de cisticercos. Eles ficam ali, esses ovinhos. Quando vem o hospedeiro intermediário, que pode ser o boi ou pode ser o porco, ingere esses ovinhos, né? Aí sim, esse ovinho lá dentro do corpo do hospedeiro intermediário vai eclodir, vai começar a se desenvolver lá dentro e vai se transformar num cisticerco. Por isso que eles falam que é cisticercose. Aí, quando o ser humano ingere a carne desse animal, que pode ser o boi ou o porco, contaminada com esses cisticercos, lá dentro do corpo da gente, esses cisticercos vão se transformar no verme, que é a solitária, que pode ser a solitária do boi ou a do porco. Vai depender de onde que esses cisticercos se desenvolveram, né? Então eles costumam falar que a solitária do porco é a mais perigosa. Realmente, é porque ela tem na cabecinha dela mais ganchinhos que se fixam no nosso intestino e são difíceis de ser eliminados, certo? E aí a pessoa, né, continua o ciclo novamente, eliminando esses ovos, né? E aí o ciclo da doença recomeça. Então, quais são as medidas profiláticas preventivas? A gente, né, não ingerir qualquer carne, a gente saber de onde da origem dessa carne, né? Se for uma carne inspecionada direitinho, né, no açougue, né, por onde passou, a gente, ao fazer essa carne, a gente ter o cuidado, né, de cozinhar bem essa carne, né, para matar ali os cisticercos, se por acaso estiver nessa carne. Então, são algumas medidas de profilaxia que a gente pode ter. Aí, gente, quando fala da cisticercose, ela vai ocorrer no boi ou no porco e ela pode ocorrer com o ser humano também. Como? Quando a gente ingere diretamente o ovo. Então, é como se o ser humano fosse o hospedeiro intermediário. Pode ser uma doença grave? Sim, porque ela pode até mesmo, né, no caso desses cisticercos, se alojarem no nosso cérebro, tá certo? Então, é uma doença aí considerada um pouquinho mais grave. Temos aqui uma outra doença, né, que é a esquistossomose, né, que ela é popularmente conhecida como barriga d'água, né. O sistema é o mesmo, são pessoas que têm o verme do esquistossomo, né, eliminam essas fezes podem cair numa lagoa, por exemplo. Se nessa lagoa tiver o hospedeiro intermediário, que é o caramujo de água doce, uma larvinha que está lá dentro, né, que já veio lá das fezes, chamada miracídio, entra dentro desse caramujo, se transforma numa larvinha chamada cercária, tá? E fica ali dentro da lagoa. Se alguém entrar lá dentro, por exemplo, para nadar, pescar, tiver contato com essa água, essa larvinha penetra pela pele da pessoa e a pessoa vai adquirir essa doença chamada esquistossomose,
ok? Vamos agora para o nosso vídeo?